Olá, esse aqui é mais um episódio da nossa série Ensaios Selvagens. Eu sou Luiz Carlos de Oliveira e Silva. Hoje eu vou falar ainda nesse nosso tema que vai ser o tema permanente, que é de introdução à filosofia, ou seja, desse movimento pelo qual quem está fora da filosofia pode adentrar esse território onde a vida aparece expressa em conceitos. Então, falando ainda desse movimento de ingresso, introdução à filosofia, movimento de ingresso esse, que recebe esse nome de introdução à filosofia, respeitando propriamente essa expressão introdução, ida para dentro, ainda falando sobre isso e dizendo o seguinte, que nós só poderemos dizer que estamos no interior da filosofia quando nós compreendermos o sentido da definição da filosofia. A filosofia é definida canonicamente pela fórmula. A filosofia é a ciência do ser. E o ser é. Não é? Enquanto a gente não compreender esta formulação, nós ainda não estaremos dentro da filosofia. E compreender esta formulação significa vê-la, percebê-la, compreendê-la em todo e qualquer aspecto da nossa existência. Mesmo a mais banal, os mais banais aspectos da nossa existência, se nós percebemos ali o acontecimento da filosofia como ciência do ser, aí nós estaríamos dentro da filosofia. O nosso esforço de introdução foi bem sucedido. Isso é longo, é um processo lento, porque é um processo que exige amadurecimento, e todo amadurecimento é lento, sabemos todos disso. E é importante também dizer, vou dizer sempre, que esse movimento de entrada da filosofia não se dá, como se costuma pensar, mediante aquisição de informação. Não que a aquisição de informação seja ruim. Não, estou dizendo isso, não. Só estou dizendo que ela por si só não garante, não possibilita, não enseja esse movimento de entrada. Né? Então, esses livros de introdução à filosofia, eles por si só, mediante aquela informação que eles, vou dizer uma palavra horrorosa, disponibilizam, eles não garantem a introdução à filosofia. Não é que esses livros sejam inúteis, eles são quase inúteis. Eles só serão úteis se a leitura desses livros de introdução à filosofia, vier acompanhada de uma metabolização lenta, não é? Dentro de um processo de assimilação lento. Né? E essas minhas conversas aqui com vocês, olho no olho, elas objetivam criar um ambiente favorável a essa metabolização. Né? Então é importante dizer que não é a aquisição de informação sobre filosofia que nos garante, que nos possibilita a introdução à filosofia. Dizer isso é já ir de encontro a um paradigma, infelizmente, muito consolidado, mesmo entre as pessoas que se dedicam à filosofia, que em última instância falam sobre a filosofia, que em última instância produzem informações. Né? Você pega os livros, Platão disse isso, Aristóteles disse aquilo, a ação de Sócrates contra os sofistas foi assim, e isso foi recebido na cultura romana dessa forma, e se juntou com o cristianismo, formando as bases da civilização ocidental, que teve um momento medieval.
depois há um desgaste dessa construção, e, que acompanhou o surgimento da burguesia, num período histórico chamado Renascimento, e aí a Revolução Industrial, a ciência ligada à produção material. Ok. Saber disso é interessante, não há nem um mal em ter esse tipo de formação e desfilar nos salões profanos, exibindo esse tipo de cultura. Nenhum problema quanto a isso. Mas isso não garante. Isso não tem nada a ver com filosofia. Nada, zero. Isso tem a ver com cultura geral, com informação historiográfica. Ok, tudo bom, nada contra, mas filosofia é outra coisa. Filosofia é outra coisa. É uma coisa que se expressa na seguinte fórmula: filosofia é a ciência do ser, e o ser é. Então, cabe compreender isso. Mas como se compreende isso? Não diretamente, não enfrentando diretamente esta definição, querendo compreender essa formulação, porque essa formulação não é compreendida no vazio, e sim num campo, num território. Eu preciso ganhar esse território. Eu preciso entrar nesse território, que é de uma problematização. Uma vez problematizado, essa definição me concerne. Eu a compreendo não como resultado de aquisição de informação em si, como resultado de uma experiência de vida. Vou dar um exemplo que talvez ajude a compreender o que eu estou tentando dizer. Certa vez eu estava com um amigo meu, engenheiro civil. Estávamos num restaurante de praia, aqui do Rio de Janeiro, em Búzios. Aqueles restaurantes simples, não é? Que não tem forro, né? Típico de restaurante de praia. E esse meu amigo, engenheiro civil, estávamos nós dois. Ele ficou assim, durante algum tempo olhando para cima, para o teto. Como não havia forro, aquele madeirame, aquela estrutura de madeira que sustentava o telhado estava à vista. Ele ficou algum tempo ali, um tempo que me chamou a atenção. Falei, Muniz, o que você está vendo aí? Ele falou assim, eu olhei também, né, porque querendo ver o que ele estava vendo, só que eu não vi o que ele estava vendo, porque eu não sou engenheiro civil. Ele disse assim, eles encontraram aqui uma solução muito interessante que eu vou incorporar. Eu olhei, mas eu não vi essa solução muito interessante a ponto de Muniz, na sua profissão de engenheiro civil, querer integrar, aumentando o seu repertório de soluções. O que nós estávamos vendo, eu e ele, fisicamente, materialmente, era a mesma coisa. Mas semanticamente, não. Por quê? Porque ele tinha uma problematização que eu não tinha. Problematização essa que vinha da atividade dele como engenheiro civil. Então, como engenheiro civil, ele se defrontou com um conjunto de problemas que exigiam um conjunto de soluções que não foram exigidas na minha vivência, porque eu não tinha aquela vivência de engenheiro civil. Então, apesar de nós estarmos materialmente vendo as mesmas coisas, semanticamente não, porque ele tinha uma problemática que eu não tinha. Então, é a problemática, não é? A problemática do indivíduo que permite ele ver coisas que outras pessoas sem essa problemática não vão ver. Então, essa formulação, a filosofia é a ciência do ser, ela só é compreendida por aquele que tem uma problemática, que está problematizado pela questão própria do ser.
Então, a introdução à filosofia é criar as condições para que essa problemática seja vivida como problemática. Esta é a condição sine qua non para a compreensão dessa formulação, que significa dizer, para a entrada na filosofia. Porque só está na filosofia quem compreende essa formulação. Filosofia é a ciência do ser, o ser é. E não é adquirindo informação que essa problemática acontece, essa problematização acontece. Não. Isso precisa ser dito, mas denunciado. Porque é uma empulhação em curso que diz: a filosofia é um conjunto de informações. Não, a filosofia é resultado de uma atividade que, uma vez realizada, problematiza. Coloca o indivíduo numa certa sintonia. Sintonia semelhante a essa que meu amigo engenheiro civil estava, a ponto de ver naquele madeirame aquilo que eu não vi. Veja, ele não estava procurando. Nós passamos alguns dias juntos ali em Búzios, e ele não estava à cata de informações, deliberadamente, atento, para recolher informações que fossem engrandecer a sua atividade como engenheiro civil. Não. Mas ele estava, a problematização estava nele. Naturalmente nele, naturalmente entre aspas, naturalmente nele. De tal maneira que não precisava sair com um esforço atento para ver o que ele viu. Não. Então nós precisamos ser, para compreender a filosofia, para entrarmos nela, estamos nesta problematização, uma problematização semelhante a essa desse meu amigo engenheiro civil, que viu o que ele viu, sem esforço, sem procura deliberada, sem uma atenção excessiva. Por quê? Porque ele estava no elemento. Então nós precisamos estar no elemento da filosofia. Esse movimento de ingressar neste elemento, eu chamo de introdução à filosofia. E esse movimento não acontece mediante apenas aquisição de informação. Então, tudo aquilo que vai acontecer aqui nesses nossos encontros não tem outro objetivo senão o de criar condições para que aconteça a problematização. De tal maneira que, tal como o meu amigo engenheiro civil viu no telhado, a gente possa olhar para essa formulação, a filosofia, a ciência do ser, e ouvir o que está dizendo. Porque isso que essa formulação está dizendo nos concerne aqui e agora. Então esse é o nosso objetivo. É um processo lento e essa problematização se faz por múltiplas vias, e a gente vai tentar explorar o máximo de vias possíveis que estejam ao meu alcance, explorando essas vias, que não tem uma costura, que vai acontecer aparentemente uma coisa desassociada da outra, mas tudo está associado com esse interesse de problematizarmos a questão do ser. Acho que esse é o trabalho do professor, porque transmitir informação não precisa de professor, está ali na Wikipédia, né? Que tem artigos lá verbalmente de muito boa qualidade, sobretudo a Wikipédia em alemão, na versão alemã da Wikipédia. Se você não compreende o alemão, ele traduz para você com uma tradução bem razoável. Aí, se você tem preguiça de ler, tem programas que pegam esse texto e lê para você, você fica só ouvindo. Não precisa de professor para transmitir informação, isso acabou. A informação está aí, ao alcance de um clique. Então, o papel do professor é problematizar, é criar uma situação de olho no olho, se possível, para que nessa problematização, nessa experiência, como foi a experiência da lida de engenheiro civil, que permitiu Muniz ver aquilo que eu não vi. Então, nessa lida, nessa experiência, cria-se uma problematização que permite a gente perceber a questão do ser vindo ao nosso encontro a todo e qualquer momento.
Fico por aqui, até a próxima.